Bom dia, pessoal. Bom dia. Chegamos na oxidação, matéria muito importante. Deixa eu vir aqui para o meio para vocês me ver melhor. Aqui, que é mais grandão. Então, olha só, a gente trabalhou nas aulas anteriores de reações, a gente viu reações de adição, vimos reações de substituição e vimos uma noção de eliminação, que é menos comum. Tá? Reação de adição e sub é muito comum no Paraná. Só que para nós, o importante é essa agora. Nós vamos trabalhar reações de oxidação, muito, muito importante. Tá? E aí, nós temos que ver o que é isso. Vamos ver? Aqui, ó. Vou abrir. Ó. Nós vamos trabalhar a oxidação branda, enérgica, ozonólise e combustão. Hoje veremos a branda, a enérgica e a ozonólise. Quero que tu lembre que oxidar nada mais é que perder elétrons. A gente trabalhou NOx. NOx é a carga, a quantidade de elétrons que o átomo pode doar ou que ele pode receber. Lembra que o NOx vai de menos 7 até mais 7. Tá? Sempre que o NOx aumenta, ele está perdendo elétrons, ele está oxidando. E quando o NOx diminui, ele está reduzindo. Se alguém perde elétrons, obrigatoriamente alguém ganha. Então, o contrário da oxidação, tu vai chamar de redução. Trabalharemos também. É uma reação de óxido-redução. Pessoal, se perguntar para vocês assim, ó, aonde que o ferro enferruja primeiro? Então, aqui no oeste, aqui no litoral ou no oeste do estado? Então, é muito mais comum a oxidação ser no litoral ser muito mais fácil, né? Muito mais rápida. Por causa do meio, a maresia, a salinidade, ela é propícia a provocar essa oxidação mais rapidamente. Então, aqui para nós também, a oxidação pode ser branda ou enérgica, tudo depende do meio. Tá? Então, a branda, quando eu falo branda, eu vestibular, eu posso usar o termo branda, parcial, diluída, incompleta, meio básica, aquosa. Eu chamo de enérgica, total, completa, permanente, prolongada, em excesso, exaustiva, concentrada, meio ácido. Eles são obrigados a dar dica. Se eles não der essa dica, a gente não tem como resolver. Tá? Então, o meio é o cara que vai proporcionar isso. A gente não trabalha aqui. Ó. Então, nós vamos identificar uma reação de oxidação pela presença desse oxigênio aqui. Ó. Esse oxigênio de colchetes. Esse oxigênio de colchetes é chamado oxigênio atômico ou nascente. É o que vai provocar a oxidação. Tá? E ele tem um papai. Quem produz esse oxigênio aqui ó, é o permanganato de potássio. Esse cara se chama permanganato de potássio. Ou dicromato de potássio, são os mais comuns. Tá? São os agentes chamados agentes oxidantes. E esse permanganato ele pode formar um monte de oxigênio ou pouco. Pessoal, essa reação a gente não precisa saber. É só porque quero mostrar para vocês de onde que saiu. Se eu pegar o permanganato e colocar em meio aquoso, meio básico, meio diluído, ele vai fazer uma reaçãozinha e vai formar uma quantidade pequena de oxigênios. Tá? Se eu pegar o permanganato e colocar em meio ácido, ele vai formar muito oxigênio. Aí já chamará de oxidação enérgica. Grava assim, ó. Fica mais fácil aqui. Tu sabe que vai aparecer para nós sempre o permanganato. Pode aparecer outro agente oxidante, mas o comum é esse. Se tiver em meio básico, neutro, aquoso, forma pouco oxigênio. Grava isso, só grava isso. Oxidação branda forma pouco oxigênio. Se a oxidação for enérgica, vai formar muito oxigênio. Como é que eu reconheço a enérgica? Porque vai estar em meio ácido, concentrado ou aquecido. Então, tu vai ver que a variação do NOx é grande. Ó. Tanto aqui, tá vendo aqui assim, ó, o permanganato é um agente oxidante forte, porque o NOx dele aqui de manganese é 7. Tá? Então, vamos começar a oxidação branda de alcenos. Aí não dá tempo, na lógica, não tem como nós mostrarmos o mecanismo, a gente vai pelo básico. Como é que eu reconheço? Ó, permanganato meio aquoso forma uma quantidade pequena de oxigênios. Essa quantidade pequena de oxigênios vai atacar o alceno e vai quebrar aqui, ó, formando um diálcool. Toda oxidação branda de alcenos formará diálcool. Tá? Grava isso. Essa oxidação branda também é chamada de reativo de Bayer. Reativo de Bayer é a reação característica para diferenciar em laboratório alceno de ciclano. Pessoal, alceno é esse exemplo aqui. Ó.
Ciclano, cadeia fechada com ligação simples. Tu está no laboratório, tem um tubo de ensaio. Opa! Deixa eu ficar maior para tu me ver. Bom, se eu conseguir fazer ele ficar maior, né? Não consigo. Aqui. Ó. Tu tem um tubo de ensaio, tá bom? Aqui assim, tubinho de ensaio. Aí tá aqui um líquido incolor, tu não sabe o que é. Aí tu sabe se o professor teu professor diz assim, ó, isso aqui é C4H8. E ele diz, o que é isso? Mas sei lá, tu diz assim, prof, isso aqui pode ser um alceno, C4H8, ou pode ser um ciclano, pode ser o buteno, ou pode ser o ciclobutano. Aí ele pergunta, como é que vai saber? Então, vai ter que usar uma técnica para identificar se é um ou outro. A técnica mais utilizada é a chamada oxidação branda, ou usar o chamado reativo de Bayer. Nada mais é que jogar permanganato diluído. Tá? Um reage, o outro não. Tu identifica isso porque muda de cor. Quem reage? Como a oxidação é branda, eu só tenho força no mecanismo da reação, a gente só tem força para quebrar a ligação π. Então eu identifico que a reação ocorreu porque quem tem ligação π faz com que a reação ocorra. Eu já sei que é o alceno que reage. Como é que eu identifico? Porque muda de cor. Se não acontecer nada, já é um ciclano. Tá? Então é técnica utilizada para verificar se é um ou outro. Olha só. É o caso aqui, ó. Para quem já viu, ó, essa pedrinha aqui, ó, é o permanganato de potássio. O permanganato de potássio meio aquoso, ele fica isso aqui, ó. Talvez quem já teve catapora, sarampo, essas coisas, lembra que depois de uma certa fase da doença a gente começa a se coçar muito. E aí, talvez mamãe e papai tenha colocado uma pedrinha, essa pedrinha ali, que a gente não sabia o que é, agora já sabe o que é permanganato, e dá um banho em ti. O permanganato tem função de cicatrizante. Então, pessoal, ó, eu tenho um tubo de ensaio alceno e ciclano. Eu não sei se é um ou outro. O que eu jogo? Permanganato diluído. Tá? Se for alceno, muda de cor. Ó, aí a cor vira cor de tijolo. Se for ciclano, a reação não acontece, daí não muda de cor. Permanganato. Legal? Então a gente grava assim. Toda oxidação branda sempre formará diálcool. Olha como é que cai a questão. Cai assim, ó. O 2-metilbuteno 2 com permanganato de potássio diluído em meio levemente alcalino produz o quê? Então, essa que é a dica. Quando fala permanganato de potássio diluído, está falando que é meio aquoso. Meio levemente alcalino, nem precisava. Meio levemente alcalino, meio básico. Então, ele está me informando que a oxidação é branda. Monta a molécula. 2-metilbuteno. Aqui, ó. Faltou. Aqui, está aqui. Ó, tá aqui. Eu sei que toda reação ocorre na parte frágil. E a parte frágil é a ligação π, né? Aqui, ó, é a ligação π. Aqui acontece a reação. Tá? Então, ó, como ele diz que está em meio aquoso e está em meio básico, já sei que a oxidação é branda, vai quebrar a ligação π e vai formar diálcool. Toda oxidação branda formará diálcool. Pessoal, não precisa aparecer esse oxigênio aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Às vezes aparece, às vezes não esse oxigênio aqui, ó. Só botou permanganato, a gente já sabe que é oxidação, que é uma reação de oxidação, tá? Aí tem a oxidação enérgica, que é a que mais cai. Oxidação enérgica, violenta, drástica, é meio ácido, tá? Aí sempre vai depender. Não esqueça que a gente está trabalhando num curso em que a gente trabalha rapidamente o conteúdo e não dá tempo de mostrar o chamado mecanismo. Então, gravamos assim, ó. Oxidação enérgica vai ocorrer meio ácido, meio aquecido, concentrado, um catalisador muito adequado. Então, a gente vai olhar sempre o carbono da dupla. Se o carbono for primário, forma CO2, secundário forma ácido, terciário formará cetona. Olha como é que é. Oxidação enérgica de alcenos. Tu vai sempre olhar, a reação ocorre na dupla. Ou esse carbono é secundário, esse secundário.
Como é que eu sei que é uma reação de oxidação, Miron? Porque tem esse oxigênio aqui entre colchetes. Se não tivesse, eles mostrariam, botariam o permanganato. Tá implícito. Se não mostrar o oxigênio, o permanganato já sabe que ele está mostrando que vai formar oxigênio. Está em meio ácido, já sei que é enérgica. Se é em meio enérgico, significa que tem muito oxigênio, mas muito. Esse oxigênio ataca com violência, quebrando a ligação sigma-pi. Ele quebra a sigma-pi. E essa quantidade enorme de oxigênio se aloja nas valências formadas. Aqui, ó, tem duas valências, né? Ó, então entrou aqui, ó, nas valências formadas e nos hidrogênios do carbono da dupla. Tá? Formando, no caso, dois ácidos carboxílicos. Ó. Carbono secundário sempre formará ácido carboxílico. De novo, eu sei que é uma oxidação porque o oxigênio está em colchetes. É uma concentração de átomos de oxigênio. Então ele vai atacar. Eu sei que é enérgica porque está em meio ácido. Que significa que tem uma quantidade muito grande. Essa quantidade grande vai atacar e vai quebrar a ligação sigma-pi. Ao quebrar sigma-pi, esse oxigênio se aloja nas valências formadas e nos hidrogênios do carbono da dupla, formando ácido carboxílico. De novo, ó. Nota, esse carbono é terciário e esse secundário. O oxigênio está em meio ácido, ó. O oxigênio ataca com violência, rompe a sigma-pi. Aí, ao quebrar aqui, ó, nota que cria uma valência livre. Então, o oxigênio ataca aqui, ó. Carbono terciário formará cetona. E, deixa eu mostrar aqui, vamos ver se dá para mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai ficar uma valência. Opa. Aqui fica uma valência. Aqui é outra valência, grandão. E aqui entra o oxigênio. Que coisa mais feia. Tá? Desistir. Então, formando uma acetona e um ácido carboxílico. O carbono secundário forma cetona, o terciário forma cetona, o secundário forma ácido carboxílico. De novo, ó. Esse carbono é secundário, esse é primário. Já sei. Como está escrito aqui, ó, concentrado. Então ele está me informando que a oxidação é enérgica. Tá? Então eu já sei que é enérgica. Quer dizer que tem um monte de oxigênio. O secundário vai formar ácido. O primário vai formar CO2. Então quebra aqui, ó. O secundário forma ácido, o primário forma CO2. Só que vamos entender esse cara aqui, ó. Esse, o primário. Pessoal, ó, ao quebrar, quando quebrou aqui, ó, ficou aqui, ó. Esse oxigênio sempre ataca quem? As valências formadas e os hidrogênios do carbono da dupla. Tá vendo? Aqui formava a valência formada e o hidrogênio carbono da dupla, formando um ácido. E aqui ele forma isso, ó. Ele se aloja nas valências formadas e nos hidrogênios do carbono da dupla. Se tu perceber, aqui eu tenho 2 hidrogênios, 1 carbono e 3 O. Nada mais é que o ácido carbônico. Lembra? O ácido carbônico é um ácido forte ou fraco? Estável ou não estável? Ele é um ácido instável. É um ácido instável porque, para quem lembra, 2OH no mesmo carbono não é possível. Lembra que não existe? 2OH no mesmo carbono, na mesma hora que se forma, provoca uma desidratação, ó, sai água. E ao sair água, sobra o quê? Sobra água e CO2. Por isso que eu digo que o produto final é CO2. Tá? Para mim, química, para mim, vestibular, o que interessa sempre é a molécula que tem carbono. Então a gente dispensa a água, tá? Mas sempre sobra água. Entenda que sempre sobra água. Tá? Mas então, a oxidação de oxidação enérgica de alcenos em carbono da dupla for primário, formará CO2. Legal? Ó? Eu sei que é uma oxidação pelo oxigênio de colchetes. Eu sei que ela é enérgica porque está dito aqui que é concentrada, quer dizer que tem excesso. Essa quantidade enorme de oxigênio se ataca, rompendo a ligação sigma-pi. Ao quebrar sigma-pi, ele se aloja nas valências formadas e nos hidrogênios de carbono da dupla. O secundário forma ácido carboxílico.
o primário vai formar CO2. Vamos tentar entender, ó. Olha só. Qual o produto final da oxidação enérgica dos alcenos abaixo? Então é simplesmente isso. Analisa os dois carbonos da dupla. É onde acontece a reação. Ó, quebra aqui. Secundário e secundário. Forma dois ácidos. Só que são dois ácidos diferentes. Um com 2 carbonos, outro com 3. Terciário e secundário. Quebra aqui. Ó. O terciário forma acetona. Ácido. Terciário, secundário. Quebra aqui. Cetona e CO2. Aqui forma o quê? Primário e secundário. Vai formar ácido e CO2. Ó, primário, primário. Vai quebrar aqui. Nota que vai formar valência livre e dois hidrogênios. Ele entra, forma ácido carbônico, se decompõe, formando CO2 e água. Olha a pergunta. O composto abaixo é R1 e R2 são radicais alquilas. R1, radical alquila, metil, etil, propil, tá? Se esse carinha sofrer uma reação enérgica, oxidação enérgica, qual é o produto final? Então, pessoal, aonde tem R, como ele disse que é um radical alquila, substitua por CH3. Radical alquila, metil, etil, propil. Pronto, ó. Esse carbono terciário, esse terciário. Quebra aqui, vai formar somente cetona. Tá? Miron, sobra água? Sim, sempre vai sobrar um pouquinho de água. Ó. Falou oxidação exaustiva. Esse que é o problema teu. Tu tem que lembrar, quando ele fala exaustiva, ele está falando em excesso. Excesso. Então ele está me dizendo que é uma oxidação enérgica. Você vai ter que saber se ela é branda ou enérgica. Falou exaustiva, já me diz que é enérgica. Tá? Então, aí o resto é fácil. Montou o buteno 2. Carbono secundário, secundário. Vai formar 2 ácidos carboxílicos. O teu trabalho é saber que ácido com 2 carbonos é o fórmico ou acético? Fórmico tem uma letra C. Fórmico tem um carbono. Acético tem 2 letras C. Tem 2 carbonos. Agora aqui, ó, oxidação do metilpropeno na presença de permanganato em meio ácido. Então ele já me disse, ó, está em meio ácido. Já me disse que é oxidação enérgica. Esse aqui é o metilpropeno. Ele vai se oxidar em meio enérgico. É só tu analisar. Carbono terciário, secundário, primário. Quebra aqui, ó, forma acetona e CO2. Acetona, o nome dela, 3 carbonos, propanona. E o CO2, dióxido de carbono, gás carbônico. Tá? Então, ó, propanona, gás carbônico e água. Tá vendo? Ó? A água sempre sobra, tá? Se não falarem nada, porque eles só consideram basicamente isso. Ele quer saber a parte orgânica, a parte que tem carbono. Só que agora eu posso perguntar o contrário. Pessoal, posso perguntar o contrário, que é o seguinte, ó. Ele disse que a oxidação do permanganato em meio ácido, o produto final é o ácido propanóico, que é esse aqui, ó, e a butanona, esse aqui. Esse aqui é o produto final de uma oxidação. A pergunta foi, quem que é o alceno de origem? Quem é o cara que deu origem a isso aqui? Então, lembre, qualquer reação orgânica, qualquer reação, sempre, a gente, deixa eu ficar maiorzão aqui. A gente sempre ataca o mais frágil. Então, a reação sempre ocorre onde existem átomos diferentes de carbono e hidrogênio, onde ocorre mais polarização. Então, no caso da butanona, ó, a reação ia ocorrer no oxigênio. Do propanóico, aqui, ó. Então, a reação ocorre onde houver átomos diferentes de carbono e hidrogênio ou onde houver ligação pi. É lá que acontece a reação. Então, nos alcenos, a gente já sabe que é aonde tem dupla. Então, povo, é só pensar o contrário. Ó. Aonde tem oxigênio, vou tentar voltar aqui. Ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Ó. Olha aqui. Ó. O oxigênio ataca quem? A dupla. Então, esse oxigênio se alojou aonde tinha a dupla. Na posição da dupla ele se alojou. Então, é só tu pensar o contrário. Tá? Aonde tem oxigênio, um dia foi dupla. Olha como é que nós vamos fazer. Vai rápido.
Ó, eu quero saber quem é o alceno de origem. Então, aonde tem dupla, pego o propanoico. E aqui, ó, olha que o butanona eu dobrei, tá vendo? Ó? Eu botei o CH3 para cima, a butanona aqui, ó. É a mesma molécula, tá? Butanônico. Então, aonde tem oxigênio, um dia foi uma dupla. Some com os oxigênios. Subi. E bota uma dupla no lugar. Pronto. Formei o alceno de origem. Entenderam? Ó, nome desse cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexeno 3, 3-metil. Começa a numerar pela direita. 3-metil, hexeno 3. Aqui é a resposta. Por aqui. Tira a prova. Tirar a prova e voltar ao que era. Se eu te der esse alceno aqui, ó, e oxidar energicamente, qual é o produto final? Esse carbono aqui é secundário. Esse é terciário. Quebra aqui, ó. O secundário forma ácido propanóico e o terciário formará a butanona. Então é simplesmente isso. Aonde tem oxigênio, tira ele e coloca duplo no lugar. Voltou à origem. Tá? Então a resposta vai ser a letra C, 3-metil-hexeno 3. Agora, então a gente está trabalhando oxidações, né? Nós vimos oxidação de... Deixa eu diminuir de novo. Vimos oxidação de alcenos, a branda e enérgica. Agora veremos ozonólise, também é uma oxidação. Pessoal, ozonólise é o ataque do ozônio. Ozônio O3. Quando a oxidação é enérgica, eu tenho tanto, mas tanto oxigênio, que eles atacam com violência, quebrando a ligação sigma e pi. Consegue quebrar a ligação sigma e pi. Quando a oxidação é branda, eu só tenho condições de quebrar a ligação pi. Quando a ozonólise, eu não tenho nem condições nem disso. Eu não tenho forças para quebrar a ligação sigma, nem a pi, porque eu sou apenas 3 átomos. Ó, o ozônio são só 3 átomos. Então, ele vai acontecer uma... Nós vamos tentar mostrar para vocês a reação. Então, vamos gravar já de cara, porque é parecido com a oxidação de enérgica. Toda vez que o carbono da dupla for primário ou secundário, o produto final é o aldeído e o terciário é cetona. Olha só. O O3 vai atacar, tá? E aí, como ele são só 3 átomos de oxigênios, eles não têm força para quebrar a ligação sigma nem a pi. Então, esse ozônio aqui, ó, se aloja aqui, ó. Ele se aloja aqui entre os dois carbonos da dupla. Assim, ó, formando um produto intermediário chamado ozoneto. O ozoneto serve para enfraquecer a ligação sigma e pi. Ele se alojou aqui, ó. É um produto altamente instável, tá? Ele não vai ser produto final nunca. Então ele está ali enfraquecendo as ligações. Então o que eu faço? Eu adiciono água e zinco. O zinco é para evitar que ele continue oxidando. O zinco e água. A água vai provocar uma cisão aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar a ligação. Aqui, ó. Ele vai quebrar sempre em Y. Quebra assim, ó. Tá vendo? Quebrou assim. Então, o ozônio ataca, formando o ozoneto. Ao formar o ozoneto, esse ozoneto serve para enfraquecer a ligação. Vai ficar enfraquecendo, mas não consegue quebrar. E eu adiciono água. A água provoca a quebra do ozoneto. Esse oxigênio que está aqui, ó, que está sobrando, ele vem, interage com a água e forma H2O2. Formou H2O2. E aqui, ó, vai acabar se quebrando, formando uma ligação pi, ó. Formou um aldeído, formou uma cetona. Então, o carbono secundário forma aldeído, o carbono terciário formará cetona. Tá bom? Ó, de novo. Esse carbono é secundário, esse secundário. Tá? Desculpa, terciário. O carbono terciário, o ozônio ataca, formando o ozoneto. O ozoneto se posiciona aqui os oxigênios. Vamos ver se eu consigo. Ó. Oxigênio, é difícil desenhar. Se posicionou aqui, ó. Aí eu jogo água. A água provoca a cisão da molécula. Ó, joguei água. Tá? Fazendo a quebra. O terciário vira cetona
o terciário vira cetona. Tá? Você está vendo aqui, ó. Secundário e secundário formará 2 aldeídos. Então, resumindo, é isso aqui que tem que saber. Oxidação enérgica, não importa qual curso vai fazer, tem que saber. A branda e a ozonólise é mais comum no Paraná, tá bom? A branda e a ozonólise é mais comum no Paraná, mas a enérgica é muito importante para nós aqui do Sul. Do Sul que eu digo Santa Catarina. Então, vamos resumir o que nós entendemos. Ó, esse alceno vai ser atacado pelo permanganato de potássio, então vai provocar uma reação de oxidação. Coloquei meio aquoso e meio básico, a oxidação se chama branda. Não se esqueça que a reação sempre ocorre na dupla. Quando a oxidação é branda, o mecanismo da reação faz com que quebre a ligação π e sempre vai formar diálcool. Toda oxidação branda forma diálcool. Quando for oxidação enérgica, aí vai olhar os carbonos da dupla de novo. O carbono secundário forma ácido carboxílico e o terciário formará cetona. Mais a água, se quiser. Aqui também tem água no diálcool, tá? Aqui. Quando for ozonólise, o ozônio ataca, formou ozoneto. O ozoneto vai enfraquecer a ligação e a água provoca a quebra. O carbono secundário vira aldeído, o terciário vira cetona. Então, é importante sair esse quadrinho aqui, ó, de resumo. Isso aqui. Aí, então, a gente sempre tem que ver o meio que está ocorrendo a reação, para saber qual é que é um e qual que é o outro. Então, para terminar, vamos ver isso aqui. Ó. Olha essa pergunta. Aqui está o nosso resumo. Um pouquinho para cá. Aqui está o nosso resuminho. Diz assim, ó. A ozonólise do penteno 2 só produz aldeído. Pessoal, penteno 2. Monta o penteno 2. Está aqui ele, ó. Esse carbono é secundário, esse secundário. Se ele falou ozonólise, carbono secundário forma só aldeído. Opa, aqui errei. Aqui é secundário. Ó. Opa, deixa eu arrumar aqui melhor. Aqui é secundário. Ó. Eu errei. Ó. Opa. Deu. Houve um erro, eu arrumei aqui, tá? Esse carbono secundário. Sendo esse carbono secundário, formará só aldeído. Tá bom? Então tá certo. Tem que desligar aqui. Então aqui tá, arrumei, tá? Por favor, arrume ali. Certo. Oxidação branda de alcenos produz aldeído ou cetona. Se eu falo oxidação branda, sempre formarei diálcool. Não forma aldeído nem cetona, sempre diálcool. Pessoal, faz o seguinte depois, tira o NOx. Tira o NOx do carbono, tu vai ver que na oxidação branda, o NOx carbono aqui, ó, desse carbono que sofreu oxidação, vai ser bem pequeno. Aí aqui a variação vai ser grande. Um alceno produz por oxidação enérgica um ácido e uma cetona. Esse alceno pode ser o hidrocarboneto 2-metil-buteno 2? Então, monta ele. Eu montei, ó, 2-metil-buteno 2. Se ele sofreu uma oxidação enérgica, o carbono terciário forma cetona, o secundário forma aldeído. Pode ser. Ó. Secundário ácido, terciário cetona. Pode ser. Dimetilbuteno 2 dá o mesmo produto tanto por ozonólise quanto por oxidação enérgica. Tá aqui, ó. Dimetil. Pessoal, eu não numerei o dimetil porque não tem outro lugar para botar os radicais metil, não sei no carbono 2 ou no 3. Então, esse carbono é terciário, esse terciário. Quebra aqui, ó. Se for uma ozonólise, carbono terciário forma cetona. Se for uma oxidação enérgica, forma cetona. Também, tá certo. Cetona, cetona. Legal? Então, essa oxidação de alcenos é bem importante que você saiba. Dá uma olhadinha com carinho. E a próxima aulinha, nosso próximo vídeo, vai ser oxidação de álcool e combustão. Tá bom? Fechou. Olhe com carinho essa aula, hein? Tem uma lista de exercícios chegando aí de novo para você terminar, tá? Beijo.